E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para dar continuidade à nossa discussão sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Hoje a gente vai dar continuidade aí conversando aí sobre a entrada agora dos Estados Unidos também na guerra e vamos falar da contraofensiva aliada, né? Como é que os aliados reagiram a esse avanço, né? Porque até 1941, provavelmente até o início de 1942, tudo indicava que a Alemanha vamos dizer assim, venceria a guerra porque já havia conquistado grande parte da Europa Central, né? Vários países já sob domínio ou comando alemão, tá? Então a gente vai entender como é que isso ocorre agora. O que a gente vai ter, pessoal, para a entrada, os Estados Unidos se manteve neutro, né? Durante a maior parte pelo menos ali no início da guerra até 1941, os Estados Unidos manteve posição neutra em relação ao avanço, né, da guerra. E a única grande questão era que os Estados Unidos, na verdade, não diretamente atrelada à Segunda Guerra Mundial propriamente dita, né, não eram os conflitos ligados ali na Europa que atingiam principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, já havia uma disputa imperialista muito anterior com o Japão, né, principalmente devido ao avanço japonês na região da Ásia. O Japão já tinha invadido a Manchúria, tinha invadido a China e vai ampliando o poder do Japão na região da Ásia. E as disputas diplomáticas, né, com os Estados Unidos e o interesse dos Estados Unidos de abrir o comércio japonês, né, de absorver aquele comércio, principalmente dentro dos interesses de imperialismo que os Estados Unidos possuía, fez com que vamos dizer assim, esses conflitos, né, inicialmente diplomáticos, fossem se aprofundando ao longo aí da década de 30, e isso culminou no ataque à base naval de Pearl Harbor, né? Então, em 1941 a gente vai ter o ataque japonês, né, contra a, a base naval estadunidense no Havaí, denominada de Pearl Harbor, né? Então lá você vai ter um ataque de aviões que vai destruir, né, essa base naval estadunidense, basicamente com, de certa forma, com um interesse muito próprio, né, do Japão de atingir os Estados Unidos, principalmente por disputas ali que ocorriam ainda na década de 30, né, um possível boicote estadunidense ao comércio japonês, a suspensão da exportação de petróleo para o Japão, e o Japão dependia muito do petróleo. Então esses embates levam o Japão aí a executar o ataque surpresa a Pearl Harbor, né? Foi um ataque surpresa, não houve declaração de guerra, né? Então foi um momento surpresa ali, a base ela estava totalmente ali, né, pelo menos para a revidar despreparada, e aí você vai ter a destruição de vários navios, é, vários, é, várias estruturas, né, foram danificadas pelo bombardeiro, foram vários aviões bombardeando a base, torpedos também, né, com apoio de navios. Então você vai ter um número aí aproximado de 3 mil mortos, né, fora a destruição material que causou, né, os navios destruídos, a base destruída. Então tudo isso leva os Estados Unidos, né, a questionar a sua neutralidade na guerra. O Japão também, né, buscava provavelmente com esse ataque ali o apoio, né, vindo da Alemanha, da Itália. Talvez também a Alemanha acreditava que o Japão entrando na guerra dessa forma tomaria algumas medidas em relação à União Soviética, já que pelo eixo, né, o eixo Roma-Berlim-Tóquio, era um pacto anticominterne, né? Então a ideia era mesmo combater o avanço, né, da União Soviética. E até então o Japão não havia feito nada efetivo contra a União Soviética. Então havia uma pressão, de certa forma, do Hitler, né, e do eixo de que o Japão fizesse algo, né, principalmente contra a União Soviética. E com o avanço, né, com a derrota alemã lá nas batalhas lá de Stalingrado, né, lá na Rússia, a entrada, né, o ataque aí a Pearl Harbor, de repente, ele
até pode ter sugerido ali pro Hitler, né, essa ideia de que eventualmente o Japão entraria na guerra, né, ao lado dos alemães, contra principalmente a União Soviética, então agiria ali diretamente contra a União Soviética também. Só que na verdade isso nem de fato acontece, né? O fato é que o Japão faz com que os Estados Unidos entrassem na guerra, né? E basicamente por unanimidade, né? Então o Roosevelt na época ele como é? O presidente submete então o pedido de declaração oficial de guerra contra o Japão, né? E é aprovado, né? Aprovado nas câmaras e quase por unanimidade, né? Então, quer dizer, você vai ter a declaração oficial de guerra e aí sim a entrada oficial dos Estados Unidos ao lado dos aliados, né? Na guerra, isso em 1941. E não a entrada dos Estados Unidos, mas a partir de 1941, você já começa a perceber uma mudança de rumo na guerra, né? Então, se até então a Alemanha nazista vinha acumulando vitórias consecutivas na Europa Central, a gente vai ver que a partir de 41, mais especificamente, né, de acordo com o que vai avançando ali, 42, 43, esse avanço ele vai sendo contido, né, e os aliados, né, vão avançando agora sobre o território nazista. Então, a gente também vai ter o ataque japonês, né, ele não se centralizou apenas no Havaí, né, no caso na base de Pearl Harbor, né, o Japão ele passa a avançar, né, sobre o Extremo Oriente, fazendo ataques na região das Filipinas, na região de Hong Kong, né, no caso da China, na Malásia. Então os Estados Unidos vai e passa a entrar na chamada Batalha do Pacífico, né? Então, assim, a guerra ali no Pacífico ela vai ser principalmente executada ali entre Japão e os Estados Unidos pelo domínio dessas regiões, o avanço estadunidense e a entrada dos Estados Unidos na guerra prioritariamente vai contra o Japão, mas posteriormente os Estados Unidos vai se aliar, né, e fazer uma série de ataques coordenados juntamente com a Inglaterra. Aqui tem algumas fotos, né, da destruição causada pelos bombardeios japoneses à base de Pearl Harbor. Aqui uma imagem tirada provavelmente durante o ataque. Aqui também, isso aqui é um vídeo na verdade, tá? Mas aí, aqui é uma das imagens, né? Tem um vídeo desse momento de a estrutura sendo afundada aí pelos bombardeios. Então, a gente vai ter o que, né? Os aliados eles vão organizar uma chamada contra-ofensiva, né? Que provavelmente foi assim uma das operações de maior importância. E aqui a gente está falando de uma ofensiva coordenada. Por quê? Até então, né? Você vai ter uma série de questões, né, que fazia com que esses países eles de certa forma não dialogassem muito. Imagine só você imaginar o Stalin, o Roosevelt e o Churchill, né, sentados na mesma mesa, né? O Churchill e o Roosevelt até, mas imaginar o Stalin nesse meio é um negócio muito complicado. O fato é que essa reviravolta na guerra, né, o avanço e a derrota do exército nazista na Rússia e depois a entrada dos Estados Unidos e também a entrada dos Estados Unidos na guerra, isso vai fazer com que aos poucos, né, esses países eles vissem a necessidade de entrar em um processo de coordenação, né, de um ataque para conter esse avanço, né? Então é aí que você vai ter colocado de um lado esses, né, o Churchill, o primeiro-ministro inglês, o Roosevelt, que era o presidente estadunidense, e do outro o Stalin, né, que inimigos, vamos dizer assim, ideológicos fundamentais, já que nós temos aqui a Grã-Bretanha e os Estados Unidos como, né, centros ali do capitalismo, enquanto que o Stalin, né, representava ali a União Soviética, né, e o modelo socialista implantado naquele momento. Então, quer dizer, eram inimigos ideológicos, mas que vão ali se aliar, né, na luta contra o fascismo, né, o fascismo e o nazismo, né, a ideia do inimigo comum. Né? E aí o que você vai ter? Uma contraofensiva extremamente intensa, né, porque você vai ter
De um lado nós temos o Exército Vermelho, que já havia derrotado lá os nazistas, né, dentro da Rússia, e vai avançando em direção à Alemanha. Então, aos poucos, né, ao longo de 42, 43, você vai ter tomada de 43, 44, você vai ter a tomada da Polônia, da Lituânia pelo Exército Vermelho, né? E aí o Exército Vermelho vai se aproximando cada vez mais, né, do centro, né, do comando nazista, que era a Alemanha, no caso a cidade de Berlim. No caso aqui, enquanto isso, você vai ter também um avanço aliado em outras frentes. Na França, que estava sendo tomada, que tinha sido tomada pelos nazistas ainda lá em 1940, e também você vai ter a chamada campanha da Itália, também coordenada aí pelos aliados, né, na busca de retomar a Itália, né, principalmente ali a partir de 1943, né, você vai ter a retomada da Itália, 42 e 43, depois você vai ter a queda do Mussolini, e aí você vai ter, né, então o exército aliado, né, dos aliados, avançando em diversas frentes, né, e essa ofensiva ela foi que levou, né, ao fim da guerra, de fato. Então, um dos eventos mais marcantes dessa contraofensiva é o chamado Dia D, né, o Dia D, que foi o dia do desembarque lá na Normandia, né, no norte da França, em 6 de junho de 1944. Então você vai ter um ataque coordenado entre Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, né, e outros países que vão avançar, né, em diversos locais ali do norte da França, né, nas praias do norte da França, no caso da Normandia. Algo em torno de 150, 160 mil soldados desembarcaram na Normandia e avançaram dentro do território tomado pelos nazistas. Na verdade, os nazistas já esperavam, né, um desembarque nas praias nortes da França, né, mas não se sabia exatamente em qual. A maior aposta do Hitler era em Calais, né, uma região lá no norte da França que talvez era a mais provável de ser o centro do desembarque, né, pela proximidade, né, em relação à Inglaterra, né, e aí a Inglaterra como base fundamental, enfim, né, as condições mesmo. Então ficava essa questão, né, haveria o desembarque, mas não sabia onde. Não é à toa que, na verdade, boa parte das forças militares ficaram ainda em Calais e não sequer chegaram até a Normandia, né, para combater o avanço dos aliados, né? Então você vai ter um desembarque, né, com forças com apoio aéreo, né, é o chamado de esqueci o nome da porra, ataque aeronaval, né, chamado ataque aeronaval. Então você vai ter o apoio, né, dos caças, né, 2.000 caças mais ou menos, britânicos, né. Você vai ter navios, né, tanques e a infantaria desembarcando nas praias da Normandia, né. Isso já foi tema de filmes, né. O Resgate do Soldado Ryan tem uma cena bem nesse momento. Tem jogos, né, de videogame que retratam esse desembarque. Então você vai ter um ataque coordenado, né? Havia ali a tentativa, o negócio era retomar Paris, né? Então assim, retomar a França do domínio nazista. Então o dia dele foi ali o momento fundamental, né? Avançar contra as forças nazistas. Os nazistas fizeram, né, um cordão, a gente vai ver aqui, né, de torres com armas, arame, campo minado para impedir esse avanço, o chamado que eles chamaram de muralha atlântica, né? Então você vai ter todo um percurso montado com torres, com vigias, né? Homens vigiando ali, fortemente armados, metralhadoras. Você vai ter inclusive torres com atiradores, canhões e tal. Você vai ter arame farpado, muros, campo minado na praia, né? Então tudo isso porque se sabia que a ofensiva ela ocorreria, né? O desembarque ele ocorreria. Não se sabia
onde ou como, né? E como eu falei, o maior esforço foi colocado no porto de lá, na praia de Calais, né? E na verdade acabou sendo na praia da Normandia. Então o fato é que o desembarque, né, custou também muitas vidas, né? Muitos morreram nos primeiros minutos do início das batalhas, porque o desembarque ele ocorria, né, na praia, e você vai ter todo esse aparato militar já preparado para combater esse desembarque. Então, enquanto desembarcavam, milhares de pessoas já eram alvejadas ali pelas metralhadoras. Os que não eram alvejados, que conseguiam chegar à praia, muitas vezes eram alvejados pelas minas, né, subterrâneas, e assim vai. Então, quer dizer, navios eram destruídos, tanques eram explodidos com as minas, com os morteiros. Então, quer dizer, havia uma série de aparato ali. Então, o dia dele é um dia importante porque ele marca, de certa forma, aí essa virada, né, essa ofensiva, contra-ofensiva dos aliados contra o avanço nazista. E aí, ao mesmo tempo, você vai ter também, né, assim, ao mesmo tempo, entre aspas, né, você vai ter a ocupação da Itália, a campanha da Itália, lá em 42, 43. Os aliados vão ocupando, ganhando espaço na Itália, né, e ocupam a Itália a partir de 1943. O Mussolini é destituído, né, depois ele vai ser julgado e morto, assassinado, né. Mas o fato é que basicamente a ocupação da Itália ela abriu espaço, né, para o avanço, né, e o centrar fogo em retomar os territórios que haviam sido conquistados pela Alemanha, né. Isso fez com que a Alemanha, de certa forma, começasse a ficar mais isolada em relação à guerra, né? E aí esse isolamento vai levar à tomada de Berlim lá em 1945. Aqui só para a gente ter uma ideia, ó, de como é que é esse processo aí de invasão. Ó. Aqui você tem as praias que ganharam nomes, né, códigos, né, que são as praias no norte, na Normandia. Então você tem aqui, ó, um ataque coordenado entre a França e a Inglaterra, a Grã-Bretanha, que ocorreria às 7h30 da manhã, né, na praia que eles denominaram de Sword. O Canadá aqui, ó, a 7h45 na praia denominada Juno. Aqui outra Grã-Bretanha, na praia Gold. E os Estados Unidos na praia de Omaha e Utah. Também aqui enviando, ó, 15.500 paraquedistas, né, que seriam. Esses paraquedistas muitos caíram em locais bem distantes uns dos outros, então eles demoraram bastante também para se realocar, né, se encontrar novamente. Então você vai ter aqui, olha só, né, um aproximado aí de 160 mil, né, 150, 160 mil soldados que participaram dessa invasão, né? Então era uma ofensiva realmente aberta, assim, né? E o fato é que também, né, os aliados vencem, né? Sim, eles conseguem vencer, conseguem avançar mesmo com todo o aparato, né, montado ali pelos nazistas, conseguem avançar e tomar, né, esse território. Muito também porque acreditava-se, né, que o ataque à Praia da Normandia provavelmente fosse também uma distração para o verdadeiro ataque em Calais. Então, de certa forma, o Hitler teria ali, né, resistido em enviar os contingentes que estavam em Calais para essas praias na Normandia, porque acreditava-se que existia a possibilidade de um ataque em Calais. Então, quer dizer, os aliados planejaram, claro, né, mas também aí houve aí um pouco, né, talvez o Hitler tenha subestimado esse ataque. Então aqui a gente tem, ó, algumas imagens de desembarque. Então eles desembarcavam, né, como não havia porto natural, você vai ter desembarque nessas espécies de botes, né, que eles desembarcavam ainda com água no joelho, aí vão, ó, avançando. Aqui não sei se dá para ver, mas aqui é a praia, né, onde eles vão lutar. Aqui não dá pra ver as cercas nem nada, mas aqui dá. Ó, isso aqui é o desembarque, onde aqui já eles chegando na praia, né? Para enfrentar os alemães. E aqui você tem já um contingente ó, de tanques, né? De carros, né? Que vão fazer o transporte também desses terrenos. Ó, isso aqui é o que a gente chama de muralha atlântica, né? Isso aqui tudo é a praia, né? Tinha esses postos aqui, ó.
né? Essas torres, ó, não sei se dá para ver, são várias. Aqui dentro ficavam soldados com metralhadoras, né, atiradores. Alguns têm tanques, né, tem canhões que eram usados para combater o desembarque aqui na região da praia mesmo. Aqui, ó, canhão, né, que servia para alvejar aí os aliados no desembarque. Então, pessoal, por hoje é só, né? O Dia D é um evento bastante simbólico da Segunda Guerra Mundial, né? Tema de filme, de livro, um monte de coisa. E aí já demonstra essa contraofensiva, tá? Então, no próximo aula a gente vai comentar mais sobre esse processo de ofensiva aliada, né? E como é que se dá o fim da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.